primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, amigão síndico! Começando mais um Inteligência Condominial, o programa mais irreverente do mundo condominial. E hoje vamos falar sobre sustentabilidade. Isso mesmo, chama o teu síndico aí, avisa pra ele, porque aqui é revolução condominial. Então não perca nosso programa hoje, muito bacana, a TVN Brasil, a revolução dos condomínios, inteligência condominial. E tô recebendo ela, minha amiga Tainá, nossa consultora condominial. Boa noite, Tainá. Olá, pessoal, boa noite. Terça-feira, 21 horas. Olha que papo super bacana, super atual. E já para você aí em casa pensar em um projeto bacana como tema para sua candidatura. Então não perca. Amigão síndico, coloque isso no seu portfólio. Vamos cuidar da natureza, senão vai acabar mundo, vai acabar condomínio e você não vai ter emprego mais, né? Mas tô recebendo a minha amiga Marina do Instituto Arapoti. Depois de um ano eu aprendi a falar esse nome. Instituto Arapoti Marina, falar sobre sustentabilidade condominial. Boa noite, minha amiga. Muito boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Boa noite, pessoal em casa. Queria dar um oi especial ao pessoal de Minas Gerais que está com a gente hoje também. É show de bola, TVN Brasil, estamos em todos os estados, né? Pelo YouTube, televisão aberta aí, estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, tá, todo lugar. Compartilha, comenta e vamos lá. Estou também recebendo ele hoje, nosso amigo Giovanni, o humorista. Ai, Thiago, eu não sei que graça você vê em mim. Eu sou uma decepção pra minha mãe. Eu não vou ser pra você e pra quem tá assistindo. É claro que eu vim decepcionar vocês hoje. Eu tenho que acreditar na minha equipe. Vamos lá. Então assim, vamos direto ao ponto, né? Hoje o papo hoje é sobre sustentabilidade condominial. Ô Marina, o que é sustentabilidade? Opa, Thiago, bora lá então. Sustentabilidade, pessoal. Quando a gente está falando de sustentabilidade, é justamente promover o bem-estar, né, para aquela comunidade. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando também de economia e a gente está falando do lado social. Então, quando a gente fala sustentabilidade, é justamente o equilíbrio dessas três vertentes. Bacana. Ô, Tainá, é um assunto muito atual e a gente tem que ter essa preocupação no dia a dia condominial. Como é que o síndico, cara, pode abrir a mente dos condôminos para essa realidade? Bom, importante a gente pensar que, se eu não me engano, Marina vai confirmar aqui, em Estocolmo, né, houve aí uma conferência da ONU, e onde se formou o conceito de sustentabilidade para pensar em recursos inesgotáveis. Esses recursos deveriam vir pensando, óbvio, na natureza, mas também na economia. Como é que a economia poderia continuar a girar, sem prejudicar ou impactar tanto a natureza? Da mesma forma que o governo ou entidades maiores pensaram a nível mundial, a gente precisa pensar na nossa esfera micro, né? Na nossa microsociedade, na nossa comunidade. Dessa forma, é importantíssimo que a gente utilize como base estratégias de governo, até mesmo de outros países, e não do que a gente está acostumado aqui, mas com projetos a médio e longo prazo. Geralmente o que não acontece não é muito da nossa cultura, né, Thiago? Às vezes a gente quer uma resposta imediata, a gente quer mostrar trabalho, a gente quer mostrar serviço logo de cara. Mas quando a gente pensa em medidas sustentáveis, e acredito que a Marina vem hoje para agregar ao mundo condominial, e por isso eu estou falando, não perca, você vai ter grandes ideias aqui para você propor aí no seu condomínio, e quem sabe até você que vai se tornar candidato a síndico, trazer um diferencial para a sua comunidade. Então, dentro dessa situação condominial, a gente precisa pensar aí num plano de governo, num plano de gestão, como racionalizar os recursos para trazer economia para dentro do condomínio e gerar automaticamente essa sustentabilidade, preservando a natureza. Show de bola, a Tainá, nossa consultora condominial. Ô Giovanni, a Marina falou que a sustentabilidade tem a função de gerar um bem-estar, né? Da finalidade da sustentabilidade. Você está fazendo algo nesse sentido do seu condomínio para gerar um bem-estar para os seus moradores lá, cara? Na verdade, eu estou fazendo um estudo, Thiago,
E essa questão de pensar no bem-estar, pensar num plano, igual a Tainá falou, um plano de ação, um plano de negócio, para fazer a vida das pessoas melhorarem, qualquer pessoa que conseguir ter isso alinhado ao bom senso pode conseguir até o cargo de presidência da República, que o nível está bem baixo. É verdade. Fica em direto aí, nosso amigo Giovanni. É verdade. Ô, Marina, cara, Manda aí, Thiago. por que eu, síndico, tenho que adotar esse tal de sustentabilidade no meu condomínio? Perfeito. E a Tainá falou uma coisa foram 2 pontos muito interessantes. Ela falou sobre o equilíbrio, né? A gente não pode falar só de preservação de recursos naturais. A gente tem que pensar também na questão econômica. Não tem como a gente falar, né? Eu vou preservar esse recurso natural se ele não tem um equilíbrio também, um retorno financeiro. Isso não se sustenta. Ou se, nesse momento, a gente não leva em consideração a questão social. Então, sustentabilidade, a gente tem o tempo todo que pensar nesse tripé. E outra coisa que a Tainá colocou aqui que foi muito importante é de não ser uma ação pontual, né? Então, tem que ser contínuo. Então, o que a gente vai conversar com vocês hoje está em cima muito desses 2 pontos, né? Do tripé da sustentabilidade e da gente promover, né? Então, os síndicos aí ficar muito de olho nisso, implantar ações que não sejam pontuais, que não seja apenas vamos comemorar o Dia da Árvore, né, gente? Então, tem que ter começo, meio e fim, tá? Para a gente realmente colher um bom resultado aí e a gente, com certeza, produzir esse bem-estar para essa comunidade, né, do condomínio. Ô, Marina, então vamos lá. Sim. O que é esse tripé, cara? Como é que se baseia isso aí? Então, o que é o tripé? A gente está falando, né, a sustentabilidade ela se baseia. Vamos preservar os recursos naturais, então, da parte do meio ambiente natural, os recursos naturais, né? A parte social, então, a gente tem que ter algo que seja socialmente justo e aceito, porque se a gente implanta alguma ação que aquela comunidade não vai aceitar, a gente não tem continuidade, certo? E que também tenha essa dinâmica, né, econômica. Né? Então, ele tem que ter essa sustentabilidade econômica, tem que ter a viabilidade econômica, que senão a gente não consegue implantar. Perfeito? Perfeitíssimo. Isso aí, amigo síndico. Abra sua mente. Sustentabilidade é algo do momento que você tem que investir no seu condomínio. Não é, Giovanni? É isso mesmo. Você está investindo no seu condomínio em questões sustentáveis, Giovanni? Na verdade, sim, Thiago. Eu faço a minha parte. Toda vez que tem uma festa do vizinho, eu vou lá e peço para catar as latinhas que dá para vender e comprar o cigarro do final de semana. É um viés econômico. Vamos falar isso mais pra frente, né? Ô, Tainá, você tem alguma experiência nos seus condomínios com essa questão da sustentabilidade que você possa contar para nós aqui hoje? Eu vou puxar a sardinha. @Síndico Foco, seu síndico profissional. De verdade, nós temos um especialista dentro da Síndico Foco hoje que é voltado para a sustentabilidade. Temos alguns projetos desenvolvidos, inclusive fomos a única empresa do ramo condominial a participar do Fórum Mundial da Água. Se eu não me engano, aconteceu em 2017 ou foi 2018, com um projeto que nós temos aí de captação de águas das chuvas para reaproveitamento. E isso gerou uma economia tremenda em um dos condomínios que chegou a zerar a conta desse condomínio e virou matéria, inclusive, e fomos para esse Fórum Mundial da Água. Foi muito bacana, experiência incrível, porque a gente pôde ter contato com outros projetos, startups de todo mundo e, novamente, abriu a nossa mente para o que poderia vir aí no futuro. Então, a partir desse projeto de reaproveitamento de água, entendam, ali o projeto, vou falar muito superficialmente, mas consiste basicamente em reaproveitar a água que fazia a captação ali dos ralos, água da chuva, Água lavagem, cinza. exatamente, para poder fazer rega de planta, por exemplo. E dali a gente passou a implementar outros projetos, como o reaproveitamento de lixo, a compostagem, né, o adubo feito através de lixo úmido,
que aí serviria, então, para se tornar um adubo para o próprio jardim daquele X condomínio. E isso tudo gerou uma economia X, onde a gente demonstra lá, principalmente na prestação de contas, com essas ações, essas pequenas ações. Sem contar que outros tipos de ação, como mudança de lâmpada para LED, e aí hoje, inclusive, a gente fala muito da energia solar, energia fotovoltaica, energia mista também. Então, são muitas ideias que você aí pode colocar em prática. Isso a gente está falando de apenas algumas. Tem o reaproveitamento de óleo e assim por diante, mas eu não vou dar spoiler, vamos continuar. Não, mas foi perfeito, porque o que você acabou de colocar pra gente? Esse retorno financeiro, né? Que a gente está falando desde o início. Se não tivesse a sustentação financeira e se aquela comunidade não tivesse abraçado, não teria conseguido implantar. É verdade. Então é muito importante, né? Muito legal aí você mostrar esses resultados. Tiago, eu também tenho um projeto, eu fiquei meio sem graça, porque as pessoas julgam errado. Mas assim, a piscina tá lá, tem água e as pessoas tomam banho. Eu estava fazendo um incentivo de reutilização da água da piscina para jogar para o chuveiro. As pessoas não gostaram, aí eu tomei partido por conta própria e agora eu coloco meu filho para tomar banho lá na piscina à noite mesmo. É isso aí, galera. TVN Brasil. Que eu acredito. Condominial, a revolução dos condomínios, o programa mais irreverente do mundo condominial. Ô Marina, vamos lá então. Que tipo de ganhos financeiros o condomínio pode ter implantando a sustentabilidade? Perfeito. A Tainá acabou de colocar exemplo prático nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente faz o reaproveitamento de água, que foi um exemplo prático, né, que a gente teve aqui, a gente tem redução na conta de água, né? Quando a gente coloca também um sistema de energia solar, né, por exemplo, que é o que a gente vê hoje com bastante facilidade, né? A gente já tem um retorno aí, tem um payback hoje que está bem menor, né? A gente tem payback aí de 5 anos, o retorno do seu investimento. Então, por exemplo, você faz um investimento, um financiamento de 4, 5 anos e depois você fica sem pagar a conta de luz. Isso é bom ou isso é ótimo? Né? Sem falar, pode continuar enumerando as vantagens? Vários, né? Resíduo também, né, gente? Então, o resíduo ele pode se tornar dinheiro, sim. Então, a partir do momento que a gente recicla, a gente tem a possibilidade aí de ter um retorno financeiro com a venda desse material reciclável, tá? Então, fazendo a compostagem também, que foi um outro elemento, né, Tainá, que você colocou, a compostagem é justamente a gente transformar, é a reciclagem do material orgânico, que é o resto de comida, né? Então, você transforma aquele resto de comida em adubo e você usa na sua área verde. Isso aí. Bacana esse interessante. Ô, Marina, sim, qualquer condomínio pode fazer? Existe tamanho, pequeno, grande, médio, porte? Qualquer condomínio pode adotar essas medidas no seu dia a dia? Qualquer condomínio. Então, nós temos o Instituto Arapoti, né? Nós somos uma entidade sem fins lucrativos que justamente trabalha implantando a sustentabilidade em condomínios, escolas, empresas, comunidades, né? Então, como que funciona em condomínios? A gente faz uma avaliação, né, para ver se a gente consegue desenvolver o programa lá, mas sempre assim, a gente sempre acha um jeitinho de fazer. Então tem condomínio que não tem espaço nenhum, mas a gente consegue compostar até no subsolo, tá? E aí desmistificando todo aquele medo que todo mundo tem. Ai, meu Deus, mas compostagem tem mau cheiro. Não. Fazendo certinho é possível. Então tem sim uma avaliação técnica, né? Os condomínios que se inscrevem no programa, eles passam por um processo seletivo, mas é possível, tá? Independente do tamanho, independente das características, né? Então dá para a gente implantar sim a sustentabilidade. Bacana, essa amiga Marina do Instituto Arapoti. Ô, Tainá, como é que eu, cara, síndico, posso vender essa ideia para o condomínio, cara? Eu acho que, antes de mais nada, pesquise dentro da sua região as entidades de apoio aí à sustentabilidade, ao lixo reciclável, enfim. Porque a partir desse momento da pesquisa, você vai começar a abrir mais a sua mente e como você poderá adaptar ali a sua realidade. Exemplo, às vezes a gente sente uma certa resistência até mesmo dos próprios funcionários do condomínio em fazer ali a divisão do lixo, coisas que ainda não estão intrínsecas na nossa cultura.
Algumas entidades fazem um tipo de estímulo ou treinamento antes com essa equipe de funcionários. Esse estímulo, quando, exemplo, se você se você consegue juntar ali X litros de óleo, você troca isso por algum benefício. Esse benefício pode retornar para o próprio condomínio ou para a própria equipe, como uma série de estímulo. Como algo que possa impulsionar essa equipe a continuar fazendo ali a separação, a se conscientizar. Um outro detalhe muito importante é que a gente precisa preparar as novas gerações, ou seja, os pequenos dentro do condomínio. Quando você prepara os pequenos, as crianças, sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, quando você coloca essas crianças dentro desse projeto, o resultado é fantástico, porque automaticamente eles cobram dos pais dentro de casa. E como que você faz isso? Às vezes, uma ação coletiva com essas crianças, montar uma horta dentro do próprio condomínio e trazer essas crianças para participar do projeto da horta. São pequenos detalhes, pequenas ideias que fazem toda uma diferença no final do processo. E não é só uma diferença para o condomínio, mas uma diferença para o próprio governo, que hoje não consegue sustentar a coleta de lixo, e para o mundo, né? Retorna isso para a gente, porque a gente vai estar ali conservando a natureza. Cara, e assim, quem tem que abrir a mente, quem está nos ouvindo aí, quem é síndico, quem é condômino, que trabalha no meio, cara, isso não é custo, isso é investimento, você está investindo na sua própria vida. A gente tem essa questão de condomínio, quanto vai dar retorno financeiro? Cara, o retorno financeiro ele é consequência, mas, cara, você vai investir em social, em meio ambiente, em um local melhor para você viver. Né? A gente às vezes quer mudar o mundo e aí esquece de mudar o seu mundo, que é o seu condomínio, né? Aquela pequena célula do qual você vive, uma pequena fração do nosso país. Né? Então, assim, vamos começar a ter esse olhar de fazer para ter o benefício. O financeiro ele vem com o tempo, o que o pessoal falou é importante, o payback hoje, que é esse retorno sobre o capital investido, está cada dia menor. Então, assim, vamos tentar investir nisso, em vida. Investir em sustentabilidade é investir em vida, né? Ô, Giovanni, você tem alguma prática sustentável lá no seu condomínio, cara? Você vem adotando? Tiago, sustentabilidade é um tema como qualquer outro que eu não consigo fazer piada com ele, porque parece muito óbvio. Desde pequeno minha mãe pegava óleo velho, fazia sabão, né, com óleo e soda, né, muito utilizado, e eu vendia aquilo. Então eu já cresci com essa cabeça e eu fico vendo as pessoas ainda não olhando para esse lado. E esse sabão é baratinho, é R$10, se quem quiser pegar lá no meu Insta, eu ainda estou vendendo até hoje, que é o meio de família para sustentar lá 5 crianças carentes que eu chamo de filho. Que eu chamo de filho, né? Não é brincadeira, não. Ô, Marina, vamos continuar com a nossa questão do tripé, né? Um outro fator é um fator social, né? Como é que a sustentabilidade condominial pode afetar o social do condomínio? Perfeito, Thiago. Olha só, a partir do momento, né, que o condomínio faz uma coleta seletiva correta, a separação correta dos resíduos, eu estou dando dignidade para aquele catador, né, que vai ali ou para comprar o resíduo ou receber essa doação. Então é dar dignidade mesmo para essas pessoas, né? Porque tem várias famílias que se alimentam desses resíduos, né? Tem o retorno financeiro. E também imagina, nós sempre visitamos as cooperativas, a gente sempre está nesse movimento. Então a gente participa muito daquele momento onde se abre aquela sacola, né, e você se depara com aquilo ali. Então, é muito ruim, né, gente? Imagina, se coloca no lugar dessa pessoa, você abrir naquela sacola e ter o lixo todo misturado, então resíduo orgânico junto com material reciclável, com mau cheiro, né, já em processo de decomposição. Então, é um aspecto social que a gente tem que pensar muito. E assim, tanto para fora, no caso das pessoas, os catadores, como para dentro também, né? A Tainá falou um exemplo bacana, uma forma de você educar, né, os futuros condôminos que vão vir naquela sociedade ali. E a gente tem que ter esse viés mesmo de respeitar o próximo, né? Às vezes você está lá no seu condomínio, joga um vidro, imagina o cara da auxiliar de limpeza vai pegar e vai se cortar. E essa semana mesmo, no condomínio que eu administro, aconteceu isso. A gente foi atrás e fomos falar com a pessoa pediu desculpa e a gente começou uma campanha em cima disso, como você descartar de maneira correta os vidros, né? Os vidros quebrados ali. Né, Tânia, quer falar? Vou até te dar um exemplo.
às vezes o que falta é um pouquinho mais de tato, né, com a questão sustentável. Se você divulga dentro da sua própria comunidade que você tem esse projeto ou que você quer desenvolver esse projeto, automaticamente vai aparecer alguém para te ajudar ou alguém que conhece alguém, o network, que a gente chama. Nós fizemos uma campanha muito bacana em um dos condomínios, que foi a separação e arrecadação daquelas tampinhas de garrafa PET. E essas tampinhas se tornariam brinquedos para crianças carentes. Olha que legal. Então, são pequenas ações que você imagina que isso é lixo, isso não presta. Outra situação, roupa. O jeans, ele demora muito tempo aí, né, no meio ambiente para se decompor. E a gente hoje realmente vive, e eu falo porque, não só porque eu sou mulher, mas porque a gente é muito antenada com essa questão de moda e tudo mais, mas a gente vive uma cultura de consumismo. E a roupa, ela não é algo descartável. Essa roupa, ela pode ser reaproveitada, ela pode ser recuperada. E isso também é sustentabilidade. Quando você vê o descarte de roupa como material eletrônico, tem escolas, tem universidades que recolhem esse lixo eletrônico para fazer a transformação daquilo dali em um laboratório dentro daquela universidade, por exemplo. Então, o lixo, ele é muito rico. Basta você saber aproveitar, basta você, síndico aí, você que é o gestor, você que é o líder comunitário, pesquisar um pouquinho mais. E se você não consegue ter nenhuma ideia, ou se você não consegue tirar essa ideia do papel, não é vergonhoso você pedir ajuda dos seus moradores da sua comunidade. É como eu falei, às vezes você chamando a comunidade para participar, você vai ter um apoio muito maior, pessoas realmente engajadas com o projeto, e as ideias vão surgir muito em maior quantidade do que se imagina até. E assim, eu vou até além, cara. No meu caso, no meu condomínio, uma pessoa procurou, relatando a situação, né? E ela é do meio ambiental, ela é uma gestora ambiental. Aí ela falou, pô, vamos fazer uma campanha aqui. Eu falei, bora, tô à vontade aqui, vamos junto. Ela, não, mas eu não quero aparecer. Eu falei, uai, não tô entendendo, né? Eu quero levantar a bandeira, mas eu não tenho conhecimento técnico para poder implantar isso, né? E a Tainá falou, não tenha vergonha, pessoal. Procura Instituto Arapoti, que eles vão te orientar, vão dar todo o suporte que você precisa. A gente tem que entender que é aquela questão, a gente querer uma coisa, fazer outra. Então a gente tem que procurar o quê? Quem tem capacidade de nos orientar para fazer isso. E, cara, e você que é morador, que tem essa vibe, levanta essa vibe no seu condomínio e conduz essa transformação. Não espera só o síndico, não. Porque às vezes o síndico ele não tem o conhecimento, a capacidade de fazer essa mudança. Mas com vocês, a coisa vai mudar, vai para o rumo certo e fazer a coisa correta, né? Do começo, meio e fim. Quer falar, Giovanni? Sim, o trabalho do Instituto Arapoti é muito interessante e poderia estender até mais, porque por muitos anos o lixo, a reciclagem de garrafas, papelão, garrafa PET, ferro velho, foi o sustento da minha família lá na Ceilândia. Então tinha condomínio que a gente chegava e já tinha tudo separado. E isso é um sinal que você pode ajudar, e isso diminui a quantidade de coisa que vai para o lixão. Então era um trabalho muito bacana, eu gostava na época. Hoje eu olho, eu tento ajudar do jeito que eu posso. E agora eu estou pedindo um emprego para ela porque o Thiago está com o meu salário atrasado. Vamos lá. É só um advogado, um adendo aqui, né? O que a Marina falou, o João falou, é importante, cara, é você respeitar o próximo, pessoal. Quando você separa da maneira correta, é uma forma de você respeitar o próximo. Quando você também não faz, às vezes pensar, eu tenho que plantar uma árvore, não, cara, faz o básico, já está contribuindo bastante para que as coisas aconteçam. Faz o bom, pelo menos, né? Né, Marina? É isso mesmo. Então vamos falar da estrutura do programa? Vamos lá. Pessoal, então a estrutura do programa Condomínio Sustentável do Instituto Arapoti, tá? Lembrando que está aberto no estado de Minas Gerais, né? As inscrições. Isso. Nesse momento, o pessoal de Nova Lima e BH, tá? Corre lá, entra no www.institutoarapoti e faça a sua inscrição. O edital está aberto até o dia 5 de março, tá? Para os condomínios se inscreverem para a gente implantar a sustentabilidade. E como que funciona isso? O nosso objetivo é entregar para o condomínio o selo Condomínio Sustentável. E é um selo muito transparente. Não é aquela coisa assim que você implanta um sistema de reuso de água e fala, eu sou sustentável. Não.
Então, o selo ele é dado em 5 categorias. E a partir do momento que você vai alcançando cada categoria, você vai recebendo o selinho daquela categoria. Então, quais são essas categorias? A gente trabalha a parte de resíduos, ou seja, a separação dos resíduos, toda a parte de sensibilização com os moradores, funcionários, né, com toda aquela comunidade. A parte de água, então os reusos de água, energia limpa, os efluentes, certo? E qualidade de vida. Essa parte é a parte mais gostosa do programa. Então, o que é esse item qualidade de vida? É aí que entram as hortas comunitárias. E é justamente a gente, né, promover aquele encontro, né? Apesar de que a gente está em pandemia, mas a gente tem conseguido fazer até virtualmente vários encontros para as pessoas implantarem horta dentro da sua casa, dentro de apartamento também, né, para ter contato, justamente para trazer essa cura, né, dos nossos jardins. Então, é muito comum a gente ver aquele paisagismo lindo, mas você não consegue tirar uma folhinha para fazer um chá. É verdade. Então, quando a gente fala no paisagismo, a gente entende. Tem que ser bonito, sim, mas por que não promover a cura, né? Ter a colheita para você fazer um chá, para você começar a trabalhar isso com as crianças, né? Trabalhar isso no dia a dia. A gente foi perdendo isso, a gente foi se desconectando. Então, o programa Condomínio Sustentável do Instituto Arapoti trabalha nessas 5 categorias e tem uma coisa muito importante, que é trabalhar a autonomia dessa comunidade e trabalhar o senso comunitário que a gente foi perdendo, né? Então, quando a gente fala também, Tiago, você me perguntou do viés social, dentro do condomínio, um viés social muito importante para a gente destacar é justamente o resgate desse senso comunitário, né? Das pessoas conversarem, das pessoas se reunirem ali para o bem comum. A gente não vê isso mais, né? É verdade. E é muito legal, porque isso muda totalmente o clima do condomínio, nas assembleias, que as assembleias sempre muito quentes, né? Então, e nesse momento, eu queria mandar um abraço, então, o pessoal de Minas Gerais, fique atento com o edital que está aberto. Mas para você que é de Brasília também, tá? Entre em contato conosco, que a gente vai aí fazer o diagnóstico do seu condomínio e vai levar sustentabilidade para vocês também. Show de bola. Ô, Minas Gerais! Vai lá, Giovanni. Lá no meu condomínio também o síndico não deixou utilizar, né, do paisagismo. Tinha um coqueiro, tinha vários cocos verdes lá, e ele não queria deixar eu arrancar um coco verde para misturar no meu uísque, dizendo que a festa já tinha acabado há 2 horas atrás. Não siga esse cidadão, tá? Beleza, galera? Não siga esses insights do meu amigo Giovanni. Ô, Tainá, eu quero que você conte pra nós agora a experiência. Você já teve na sua prática condominial essas atitudes de sustentabilidade. Como é que foi a reação das pessoas após a implantação e eles verem o resultado ali no dia a dia? Eu acho que o viés social, como foi colocado aqui, é interessantíssimo. A gente perdeu muito o senso de responsabilidade. Né? A sociedade ela vive um momento crítico de somente o direito via mim, mas eu não tenho dever com a sociedade ou com a comunidade. A gente cobra muito... Novidade, isso é uma novidade. A gente cobra muito dos nossos governantes e o síndico, então, ele sabe disso, como nós síndicos somos cobrados, mas a sociedade em si, ela acaba perdendo a noção de que ela é responsável pela transformação, né, do seu meio. E a sustentabilidade, o projeto como um todo, mais pequenas ações, como o que a Marina colocou aqui, a horta comunitária é um deles. Você traz as pessoas para próximo da administração, você implementa o conceito de sustentável e, ao mesmo tempo, você faz uma terapia em grupo, porque a gente sabe que hoje as pessoas, o ritmo de vida acaba gerando uma série de doenças, uma série de traumas psicológicos, inclusive, e isso acaba sendo um dos escapes, válvulas de escapes para determinadas pessoas, inclusive podendo diminuir o índice de suicídio dentro de condomínio também, que a gente quase não fala sobre isso, na verdade, somente lá no, se eu não me engano, é o Setembro Amarelo, né, que fala sobre a questão do suicídio. Mas não, é um projeto para a vida, não é um projeto único ou paliativo para se adotar somente para fazer palanque ou para levantar bandeirinha. Realmente é um conceito de vida, e se a gente, principalmente, não tiver
na consciência de que os recursos são esgotáveis e que a gente precisa transformar isso, a gente está vivendo o ápice já do calor extremo, a gente está vivendo o ápice já de alagamentos, enchentes, o que mais que precisa acontecer para a gente poder perceber que está nas nossas mãos. Então, pequenas ações dependem da gente, grandes ações também dependem da gente. O principal é dar o primeiro passo. Não está pronto? Tem dúvidas? Dê mesmo assim, chame a comunidade para participar disso. Um pequeno detalhe que eu ia falar que faz total diferença, né? A utilização de papel reciclável. Mas hoje, em era tecnológica, tudo é digitalizado. Por que não substituir esse papel, então? Se você tem pontualmente alguns moradores, alguns idosos, por exemplo, que preferem ainda receber aquele boleto em papel, faz um levantamento disso dentro do seu condomínio. A quem é que deseja receber ainda em papel? E o restante você pode economizar, envia por e-mail, envia um SMS, tudo isso são meios que você tem também de fazer uma gestão mais sustentável. Show. Vou pegar bola. um gancho aqui na sua fala. Você, né, traz muitos insights interessantes. Para falar de autorresponsabilidade, né? É muito interessante. Então, dentro do programa, gente, a ideia, e fique ligado aí, síndico, é trazer a comunidade para construir esse programa juntos, tá? E a gente trabalha muito esse conceito quando a gente está trabalhando dentro das escolas, tá? Porque é muito parecido o programa das escolas. E nas escolas, a gente mostra muito isso, e não é diferente no condomínio. Que a partir do momento que você está ali construindo uma horta juntos, cuidando da compostagem, ou seja, construindo o projeto, porque a ideia não é o síndico, não é a administração entregar tudo pronto, mas é a comunidade construir isso juntos, tá? A gente está trabalhando o quê? As competências cognitivas mesmo, trabalhar a criatividade, né? Trabalhar o empoderamento, porque hoje a gente está numa sociedade que passa o cartão de crédito e está tudo resolvido. É verdade. Né? Então, a partir do momento que eu consigo produzir o meu próprio cosmético, já pensou, gente, que coisa mais legal? Entender que o tanto que faz mal esse cosmético que a gente, né, coloca no nosso corpo cheio de metal pesado, então a gente começa a ter consciência disso. Eu vou lá, faço o meu próprio desodorante, por exemplo, eu plantei ali na horta o chá e eu sei para que serve. Isso vai trazendo uma consciência, uma conexão. E é uma reação em cadeia, né? Em cadeia. E quando você falou sobre essa questão de suicídio, tem uma outra questão que está por trás disso, que a gente trabalha muito no programa, que é essa reconexão. A gente está precisando se reconectar com o quê? De onde a gente veio, que é da natureza. Né? Então, a gente tem muito depoimento do pessoal que frequenta muitas hortas, que está ali no dia a dia com a gente, principalmente agora na pandemia, que é uma coisa terapêutica, que eu não aguento mais ficar em casa. Então, mesmo a gente fazendo aquele escalonamento, né, todas aquelas medidas de proteção, mas só da pessoa estar ali em contato com o sol, estar ali cuidando da planta, né, ela interagindo ali com esses elementos naturais, o que acontece? Né, cientificamente, o que acontece? Ela consegue ter o equilíbrio da energia dela, então ela consegue sentir esse bem-estar. Tá? Então, isso também está muito ligado ao que você falou, essa questão do suicídio, né? Que hoje a gente não está falando, a gente não fala tanto, mas está aí, né? É o mal da sociedade. E né? Como que a gente consegue minimizar isso? Justamente com esse convívio comunitário, um olhando para o outro de verdade, né? E a gente se conectando com a natureza, se conectando e trazendo esse bem-estar para a gente. É bem interessante o que a Marina colocou aqui, porque a gente tem uma população cada vez mais envelhecendo cada vez mais, né? Dentro de todos os países, praticamente, até por conta de qualidade de vida, mas a gente se esquece que aquele idoso, muito provavelmente ele já perdeu os amigos ou o companheiro, ele acaba se sentindo um peixe fora d'água, né? Ele acaba achando que ele está incomodando de certa forma a família do filho ou da filha. Enfim, a gente precisa fazer, como cidadão, né? Como seres humanos, a gente precisa inserir esse idoso dentro dessa sociedade novamente, porque senão gera a depressão, gera uma série de outros problemas de saúde. E como fazer isso?
uma das questões que a gente está colocando é justamente essa, né? Por que não trazer essa população de idosos ali para tratar com o solo, com a terra? A gente tem as crianças, a nova geração que precisa já estar ensinando nós adultos a responsabilidade do lixo. O lixo foi produzido por nós, então é nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade do lixeiro ou da empresa que o governo contrata ou do próprio governo. É nossa. Se nós produzimos, a gente tem que traçar todo esse trânsito do lixo até o final, e como responsáveis. E hoje, infelizmente, o que a gente percebe é que, na grande maioria das pessoas que moram dentro de condomínio, eles tiram o lixo, colocam na lixeira ali do seu corredor, do seu andar, e acabou. A responsabilidade passa a não ser dele mais. E isso não é uma verdade. Essa é a política que a gente tem que mudar dentro do nosso país. Para a gente ter um país lá na frente que eu falo, não é 10 anos atrás, né, Marina? Não é agora, é a nossa saúde agora. É Impacta agora. Giovanni, quer falar? Claro, a Marina teve um insight da fala da Tainá, aí a Tainá teve um insight da fala dela, e aí eu tive um insight que essa é uma das poucas palavras que eu sei falar em inglês, que eu ainda estou aprendendo português aí. Aí o meu insight é o seguinte: você, mulher, que tem aquele seu marido quadrado, que não pensa nessas coisas, que é futebol, cerveja, essas besteiras de homem, faz o seguinte, convença ele que na horta comunitária ali, no espaço destinado a cultivar e criar esse relacionamento, dá para cultivar minhoca, e ele usa como isca para ir pescar. Você já ganha uns 3 dias de folga desse homem, que depois que inventaram o home office, o que subiu de divórcio é porque o homem ficou em casa. E vocês não aguentam, vocês casaram enganados. Eu passei por isso, né? Eu quero mandar um abraço aí pra galera do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, tá acompanhando lá pelo canal 55. O nosso produtor nos chamou, que tá bombando o WhatsApp dele, que o tema é muito bacana. Mandar um abraço pra toda a galera de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, canal 55, televisão aberta, Giovanni. Nós estamos competindo com o BBB e nós vamos ganhar. E aí, estamos na frente do BBB. O lugar do Faustão é nosso já. Hashtag tem que dominar o lugar do Faustão. Ô Marina, eu quero que você fale um pouquinho do tal do IPTU verde, que é pouco falado. Como é que tá essa história aí? É uma lei que ainda está em regulamentação, mas... É uma lei que ainda está em regulamentação, a gente está aguardando a regulamentação, mas, pessoal, vamos em frente, tá? Então, todos esses requisitos que a gente colocou do programa, né, do programa Condomínio Sustentável, está contemplando na lei que trata de IPTU verde. Então, é a gestão correta dos resíduos, né, a gestão aí prevendo o uso racional de água, o reuso de água, energias limpas, né, o efluente. Então, a gente tem para aqueles condomínios que não são assistidos com a rede de coleta pública, né, ter os sistemas corretos de tratamento do esgoto. Tá certo? Então, todos esses elementos são contemplados dentro do IPTU verde. Às vezes, a gente não vê uma economia direta, né? A gente não vê o dinheiro entrando no bolso ali, a gente acha que é papo de ambientalista. Mas, na verdade, de novo, a gente vai falar da comunicação. A forma como se comunica essa economia. Exemplo, a gente falou aqui de poder separar ali e fazer a separação do óleo de cozinha. Mas, se você pega esse óleo de cozinha que poderia estar sendo descartado ali na pia da cozinha, que a maioria das pessoas fazem isso não dentro de condomínio. Não façam isso, por favor. Não, pois eu faço na descarga, Tainá. E aí, na descarga, tá vendo? E aí, o que acontece? O condomínio precisa contratar uma desentupidora. Desentupidora não é barato. Para fazer a limpeza ali de toda a tubulação, de todo o canal ali. A gente está falando de uma economia X agora. A gente não está falando nem daqui a 1 ano, 2 anos. E isso tudo pode ser demonstrado em números para o seu morador, para que ele entenda que essa economia dele, o simples ato dele separar o óleo, já vai gerar uma economia para o bolso dele, significativamente. Assim como a questão da água. Quem não é do Distrito Federal, mas pôde acompanhar
nas mídias e tudo mais, há alguns anos atrás, o Distrito Federal passou por racionamento de água. Ou seja, aqui tinha dias que a gente tinha água, tinha dias que a gente não tinha água. E qual é o que isso traz pra gente, né? O que isso mostra aqui pra gente? Engraçado e houve uma estatística, nos condomínios, porque existiam os reservatórios, foi o menor índice de economia de água durante o racionamento. Posso estar errada, Marina, você vai me corrigir. E nas casas, nas residências, onde as pessoas tinham caixas d'água menores, as pessoas acoplaram ali a água somente realmente para o seu uso ali de escovar o dente, de beber água, de cozinhar nesses dias de racionamento, o índice foi lá em cima de economia de água. E, de novo, a gente volta aqui para a consciência da sustentabilidade. O que eu quero demonstrar para vocês? Isso aconteceu no Distrito Federal há pouco tempo atrás e que pode acontecer em outros estados. A gente já está falando de medidas extremas. Cada ano a gente percebe aí El Niño, Laninha e assim por diante. Esse impacto que a gente vem sofrendo não é um impacto para as próximas gerações, é um impacto que já existe. E você aí de outro estado, você vai esperar para você sofrer esse racionamento? Imagina vocês, síndicos aqui do Distrito Federal, que não sofreram, eu falo isso porque eu me incluo nessa. Então, a gente precisava fazer a gestão da água ali, o controle da água, porque mesmo o morador, sabendo que estávamos em racionamento, ele queria matar o síndico. Mas aí entra de novo. A gente precisa adotar medidas para o resto da vida. Não são medidas paliativas e nem pontuais. É verdade. E aí... E hoje está difícil, né, Thiago? Não, hoje está bom demais. É um assunto muito bacana, é vida, né? Eu só queria citar um exemplo que aconteceu aqui mesmo no programa, né? O nosso diretor aqui, ele anda de bike, né? E ele passou e perguntou, Thiago, quanto custa essa bike? Eu falei, cara, acho que vale uns 5 mil reais. Aí ele, que 5 mil? Essa bike foi 30 e poucos mil, né? Aí eu falei, pô, mas é caro demais. Aí o outro produtor falou assim, e quanto é que vale um plano de saúde? Então, assim, tem que entender, pessoal, quando você faz esse tipo de investimento, você está investindo em vida. Tá investindo em qualidade de vida. Então, assim, vamos esquecer um pouquinho o investimento grana. Né? A conta eu vou ter de retorno. O retorno é consequência. O maior valor que você vai ter é o retorno de vida. Você vê, estão falando da questão social. Unir as pessoas, promover a interação entre aquelas pessoas que moram naquele condomínio, participação, né? Ter essa consciência. Então, assim, esse é o maior ganho. O ganho financeiro, igual eu falo, é um elemento, é um plus, vamos dizer assim, que vem lá na frente. Mas o primeiro investimento é na vida, é no bem-estar. A Tainá falou a questão da questão do entupir uma pia, alguma coisa, que você tem essa questão de um gasto, mas a maior ganho do condomínio é ter menos conflito no condomínio. Porque as pessoas vão estar unidas, as pessoas vão começar a se conhecer, vão começar a se conversar ali, vão começar a se entender. Eu acho que isso é o maior ganho, cara, o ganho de qualidade de vida do condomínio, né? Eu posso fazer uma provocação? Deve. Gente, o retorno financeiro ele é imediato. E quando a gente implanta esse programa, a gente consegue indicadores que provam isso. A gente consegue ter essa gestão desses números. Ele é imediato, o retorno econômico, sabe? E o retorno, igual a Tainá também falou, sobre essa questão do bem-estar, né, da saúde, não é para as futuras gerações, é para hoje. Por exemplo, vou dar o exemplo de Brasília, né, onde nós estamos. Meninos, vou fazer uma provocação para vocês. Vamos lá. Onde que vocês jogavam? Agora não, que eu sei que vocês já fazem tudo certinho, né? Mas você em casa também. Onde que vocês jogavam a pilha do controle remoto quando acabava? Lixo. No lixo da casa, né? Na casa normal. Aham. Casa. Pois é. E aí, até 3 anos atrás, aqui em Brasília, nós tínhamos um lixão, certo? Certo. Ou seja, então toda a nossa pilha, bateria e lâmpada, que são resíduos que têm metal pesado, estão lá até hoje, né? Porque não resolveu, só enterrou. Porque meio ambiente, assim, a gente enterra e acha que está tudo certo. Então tá lá. E aí, acabamos de saber aqui, né, de relembrar, que nós tivemos racionamento de água, certo? Todo mundo acompanhando meu raciocínio? Certo. Bom, racionamento de água, a gente estava tomando água de fundo de bacia. E não é que eu vou falar que o sistema de tratamento de água que é ruim, não, que é um dos melhores, tá, que existe no país. Mas remoção de metal pesado nesse nível, não tem. Ou seja, nós tomamos água com baixíssima qualidade, tá? Por quê? Porque a gente jogou fora, porque não é problema meu, né? Eu dei aquele nozinho ali, joguei fora, não é mais problema meu.
Então, gente, quando a gente fala em ação de proteção aos recursos naturais, a gente tem que tirar esse discurso da mente de falar que é algo para as próximas gerações. Não é não, é para a nossa saúde. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, leis como a lei dos grandes geradores, que a gente vai chegar para o comércio e vai falar, e o pessoal, não, mas eu já pago o imposto. Eu não... Não, gente, se você gerou o resíduo, a responsabilidade é sua. É o mínimo, né? É sua. E essas leis vêm porque o negócio já está assim, no nível gritante. Exato. É para proteger a nossa saúde. Né? Então, eu peguei um exemplo muito simples, que é a questão do resíduo, que a gente jogou ali no lixão, né, esses anos todos, e que continua poluindo a nossa água. Né? Esses resíduos estão lá, estão enterrados e continua poluindo a água. Tá? Marina, eu tenho uma visão desse lixo doméstico, a forma com que os nossos governantes também tratam eles. Tem a culpa de quem produz, que não separa, não cuida, mas também tem uma gestão por trás disso, que é o governo em si, e o governo trata essas merdas sociais igual o meu gato trata as merdas dele, simplesmente enterra. Eu posso dar dica, então? Eu mexi numa feridinha que eu vou fechar agora, Thiago. Fique à vontade, minha amiga. Pilha, bateria e lâmpada, gente. Você que está em casa, tá? Então eu já vou dar logo uma dica de como que faz o descarte correto, então. Você não precisa depender de ninguém, por isso que eu já vou dar logo essa dica. Existem hoje essas grandes lojas de departamento que recebem, tem os pontos de entrega voluntária. Vai juntando numa caixinha, vai colocando lá dentro do carro. Eu faço assim comigo, né? Na minha casa. Eu vou colocando dentro do meu carro e quando eu vou fazer minhas compras, eu entrego nesses pontos de entrega voluntária. Beleza? Show de bola, pessoal. TVN Brasil, Intenso Condominial, o programa mais irreverente do mundo condominial. Seguinte, Giovanni. O Giovanni agora quer criar um momento coach. Ô, Giovanni, que momento é esse? Vamos lá. Foca em mim. Momento coach. Quer economizar na conta de água, na conta de luz, sendo sustentável na sua casa? Usa do vizinho. Vem comigo, arrasta pra cima. Giovanni, nosso humorista aí, dando ar da graça, muito bacana, né? Estamos recebendo hoje a Marina do Instituto Arapoti, germinando ideias sustentáveis. Aprendi. Gostei da frase, germinando ideias. Não foi eu que inventei, não, foi lá, tá no site deles. institutoarapoti.com.br, se inscreve lá, tem informações. Marina, vamos lá, eu quero perguntar duas coisas para você. Primeiro, eu, empresário, quero investir no Instituto, como é que funciona? E eu, como voluntário, como é que eu posso estar participando desse projeto muito bacana aí? A gente está lançando também o edital para estágio, tá? E para voluntários. Hoje, eu vou até falar um pouquinho mais dos projetos que a gente tem aí na frente do Instituto, né? Nós temos o projeto Ecograna. O Thiago, a gente estava até conversando ali nos bastidores. O que é o Ecograna? O Ecograna é justamente quando a gente... ele é pontual, acontece lá na horta comunitária do Guará, hoje, né, como um projeto piloto, mas onde toda a comunidade ela pode pegar o seu resíduo e trocar por dinheiro. É um dinheiro de verdade, tá, pessoal? É uma cédula. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, você pode trocar. Esse é um Ecograna. No comércio parceiro. Tá? Que legal. É muito legal isso. Então, é uma possibilidade do voluntário estar conosco. Então, quem quer ser voluntário vai poder participar principalmente desse projeto, mas passa e conhece todos os projetos do Instituto Arapoti, né? Que a gente, como eu falei para vocês, a gente tem um programa Condomínio Sustentável, Escola Sustentável, Empresa Sustentável, Ecograna, Horta Comunitária, tá? E os empresários também. Aí a gente conversa, né, especificamente sobre qual projeto que ele quer investir. Marina, eu tenho uma sugestão de um projeto novo para vocês. Giovanni Sustentável. Giovanni Sustentável. Não, eu já quero ser estagiário lá, já nem sei a remuneração, nem sei se tem. Se puder comer pelo menos o que planta lá, as bananinhas, as batatas, para mim já está pago. Mas, assim, em relação aos projetos, a gente tem várias outras frentes, né? Por exemplo, investimento via recursos públicos, né, recursos privados, em projetos como projeto de educação ambiental em escolas públicas, né, o programa Escola Sustentável Escola Pública. Então, a gente tem que conversar e mostrar todo esse leque de possibilidades. Quem quiser, então, entra lá na internet, né? Como é que é o site lá de vocês? www.institutoarapoti.com.br.
E lembrando que tem os editais, que ele tem a parte de incentivo. E fora disso, também pode procurar o Instituto, conversar com a Marina lá, que eles vão atender você, vão dar uma consultoria para te atender como é que você vai implantar esse aí, começo, meio e fim. Que tem essa muita pegada de ensinar as pessoas a desenvolver e depois andar com as pernas próprias, né? Ô, Tainá, eu quero que você responda uma pergunta e depois você vende seu peixe, né? Tá na hora do síndico acordar para essa situação sustentável, né? Não tem como passar, né? Acho que o síndico deve colocar no seu portfólio isso como um diferencial na hora de vender a sua campanha, né, minha amiga? Eu acho que o síndico tá dormindo no ponto. É aquilo que eu falei agora na abertura do programa. Se você não tem um projeto sustentável, se você não implementou isso ainda, acorda, volta nesse programa aqui que está sendo gravado, vai ficar no YouTube e assiste, porque daqui você vai tirar grandes ideias, inclusive para você levar para a sua população. A gente, de novo, nós somos da geração que escutávamos que no futuro a gente precisava lá atrás tomar ações, medidas, para que a geração não viesse a sofrer. Essa geração somos nós já estamos no limite do limite. O governo, quando age, ele não age por prevenção, o nosso não. Ele não age por prevenção, ele age porque já o caldo já entornou, né? Para ser bem popular, né? Como a linguagem que a gente fala aqui. Então, se já está gritante, eu usei aqui exemplos como o Distrito Federal, que já passou por racionamento de água, foi uma crise aqui. Imagina você aí do outro lado não ter água para beber, para tomar, para cozinhar, para tomar banho, para nada. Foi assim aqui. Então, isso pode se estender a todo o país. A gente vê crise de energia em outros estados e assim por diante. Então, o que você está esperando? Vai sentar no seu sofá e vai cobrar do governo? Vai olhar como se fosse um filme? Vai falar, puxa, tinha que fazer isso ou aquilo? Não dá, é muita hipocrisia da gente achar que a responsabilidade só está lá do outro lado. A responsabilidade é nossa. E fala um pouquinho da Síndico Foco, então aproveita e vende seu peixe vivo. Bom, a Síndico Foco é uma empresa especializada em gestão de síndicos profissionais para condomínios, tanto empresarial quanto condomínios residenciais. Aqui no Distrito Federal também nós temos a gente chama aqui como se fosse um bairro, é o Jardins Mangueiral. Então um abraço para todos do Jardim Mangueiral. Foi um bairro pensado ecologicamente correto. Então a estrutura, tanto é que cada conselho fiscal dentro do Jardins Mangueiral, existe o conselheiro de sustentabilidade. Esse conselheiro de sustentabilidade, ele presta conta de suas ações, inclusive para a associação de moradores. E para vocês verem como é que a situação, o cenário está mudando. Até os novos condomínios que estão surgindo, isso está na convenção. Já foi estabelecido assim. Então, os condomínios que estão surgindo já surgem com esse conceito. É preciso a gente acordar. A gente já dormiu demais no ponto e a gente tomar medidas, tomar ações. Não sabe por onde começa? Pesquisa e chama a sua população para participar. As ideias vão surgindo. Show de bola. E se sente foco aí nas redes sociais, acompanha, manda um direct lá, faça o seu orçamento, que é excelência em gestão condominial. Tainá aqui, nossa consultora condominial. Giovanni, suas considerações finais, meu jovem? Então, Thiago, eu queria convidar vocês a... Tá indo lá visitar a gente do Ceilândia Muita Treta. A gente não, que eu tô lá como convidado, mas eu vou participar fazendo um show de comédia. Jura que você é do Ceilândia Muita Treta? Eu sou colado. Eu tô querendo ser adotado por eles também, mas eu vou fazer o show junto com eles, produzir junto com o Naldo, Davi, Michael. Vai ter também um convidado, Walter Nunes e Fernando Sardinha. E Thiago, o síndico. O Thiago vai lá para pagar o cover. Não, na verdade a gente nem vai cobrar o cover. Vai pelo lanche, que aí você não cria nem expectativa, igual minha mãe faz com a minha vida. Tá, vamos lá. Onde vai ser esse evento? Você falou um monte de coisa. Vai ser na Ceilândia Centro, ao lado da 15ª DP, lugar que eu tô muito acostumado aí. Na lanchonete, não na DP, mas é ali, 1000 lanches. Fica de frente com as Casas Bahia. Qual o dia e horário? Dia 11, às 20 horas, 11/2, às 20 horas. Beleza, Ceilândia é muita treta, né? Ceilândia é Esquenta muita pro treta. carnaval. Show de bola. Ô, minha amiga Marina, suas considerações finais.
Tiago, primeiro agradecer, é uma honra estar aqui com você mais uma vez, uma honra estar com vocês. E aí eu queria falar para vocês, mandar um grande abraço, e é muito importante, né, para a gente estar aqui, tendo a oportunidade de levar esse programa para vocês, que é de transformar a vida, né, de algumas pessoas. Então, quando a gente pensa assim, qual que é a minha missão de vida, né? E nessa pandemia, que a gente se voltou muito para dentro da nossa casa e para dentro de nós mesmos, a gente está se questionando isso. Então, a nossa missão é a gente continuar fazendo bem o que a gente já faz, né? E aí a gente, do programa, né, a gente do Instituto Arapoti, a gente tem esse lema que é transformar a vida daquelas comunidades, né? A gente não precisa transformar o mundo inteiro, mas se a gente conseguir transformar a vida da comunidade onde a gente mora, da comunidade escolar dos nossos filhos, de onde a gente mora, já é grande coisa, né? Fazer bem o que a gente já faz, onde a gente está. Pessoal, quero agradecer a todos os nossos ouvintes aí, pessoal que participou da nossa live aí. Se inscreve, compartilha, comenta, divulga bastante, que é o Inteligência Condominial TVN Brasil, o programa mais irreverente do mundo condominial. Nossa proposta é essa, é humor com muito conhecimento, muita sabedoria, muito insights para você, né? Então a mensagem final é o seguinte, eu vou roubar aqui o insight do pessoal da Arapoti, germinando ideias sustentáveis. Cara, que tipo de ideia você está plantando na sua vida, cara? Que tipo de planta você está colocando na sua vida? A gente está falando aqui no bastidor sobre física quântica, né? O que a gente está emanando para o mundo voltar para você? Fica essa ideia. Então, começa a emanar coisas positivas, começa a germinar ideias saudáveis que vão ajudar você a ter uma vida melhor, amigão síndico. Muito obrigado, condominial. Tenha uma ótima noite. Um abraço a todo mundo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, do Brasil todo. Segue a gente lá, compartilha. E é isso aí, ó. Instituto Arapoti. Germinando ideias sustentáveis. Valeu, um abraço, tudo de bom. Hashtag Inteligência Condominial no lugar do Faustão, né, galera? E fica a dica. Não compre, plante. Moleque, arrasou, valeu, galera. Muito bom. Tudo de bom, valeu, fui. Primeiro lugar absoluta.